No Medicina Germânica e Margaridas Holísticas dessa semana, ele será um pouco diferente. Eu vim dividir com vocês a minha última experiência, que eu vou correlacionar com o conhecimento da medicina germânica, com o meu processo de expansão de consciência, de ser consciente, de estar consciente, e trazer para a prática, trazer para a realidade para vocês como tudo isso funciona. Muitos de vocês já sabem, né? Eu estou no Brasil para uma temporada e vim passar um tempo na casa dos meus pais, vou ficar alguns meses por aqui. E eu saí da minha casa nos Estados Unidos a semana passada. O que isso tem a ver? Por que eu tô contando tudo isso? Porque eu saí da minha casa na terça-feira e pelo trajeto, pelas minhas passagens, eu estaria na casa dos meus pais na quarta. Mas a companhia aérea no último trecho Estados Unidos-Brasil, estava com problemas internos e uma conexão que era para durar 4 horas, ela durou 48 horas. Ou seja, a companhia aérea começou a adiar o voo, então era para sair 11 horas da noite, foi transferido para 1 hora da manhã, foi transferido para outro dia, era para sair 6 horas da manhã, foi transferido para 8, para as 10, meio-dia, sucessivas transferências e o avião efetivamente não saía. Ou seja, eu estava vivendo de forma ativa um conflito de mau cheiro, essa situação não está me cheirando bem. E ao mesmo tempo estava ali naquela, eu me recuso a ver isso que está acontecendo, me recuso a acreditar que isso está acontecendo, não é possível que isso está com uma companhia aérea desse tamanho, está passando por isso. Então assim, e ao mesmo tempo aquela vontade de estar com as pessoas, né, de fazer 1 ano e meio que eu não vinha para o Brasil, então aquela vontade de estar com a pessoa, vivendo aquele conflito de separação de forma ativa, mesmo estando consciente, eu estou separada fisicamente das pessoas que eu gosto, que eu me importo. Por 48 horas, ficamos vivendo essa situação, eu e mais 200 pessoas, porque não foi só comigo, essa situação de atraso de transferências desse voo e de que as informações que a gente tinha eram vagas. Então, assim, a gente nunca acreditava que daqui 2 horas realmente aquele voo ia sair e vivia aquela frustração de ser transferido para outro dia, do tipo, eu não estou acreditando que isso está acontecendo. Para resumir a conversa, eu saí de casa na terça-feira, era para eu ter chego na quarta-feira, eu só cheguei na sexta-feira, na hora do almoço, mais ou menos, que eu consegui chegar na casa dos meus pais. Durante todo esse tempo dessa viagem, eu estava consciente dos conflitos que eu estava fazendo. E aí, sempre que eu falava, nossa, de novo eles estão atrasando, percebia, eu tô fazendo um conflito. Eu já fazia o Ho'oponopono, eu já falava, não, pera, Glenda, calma, nem tudo tá perdido, isso aqui vai se resolver. Eu tomava consciência dos conflitos que eu estava vivendo. Então, eu estava consciente de ser consciente. Eu fazia o Ho'oponopono para limpar as minhas memórias com relação a seja lá o que for que estava me fazendo vivenciar aquela situação junto com aquelas outras pessoas de atraso, de dificuldade de chegar em casa. Eu distraía a minha mente, eu não focava no que estava ruim. Eu sempre procurava o lado bom. E aí você pode estar se perguntando, mas Glenda, existe um lado bom? Claro que existe, gente. Eu estava no aeroporto e eu sabia que em questão de horas ou de dias eu iria sair de lá. Mas tem pessoas que estão numa situação de ilegalidade, que estão há 17 anos, 20 anos, 10 anos, que não conseguem ir para casa, ou que não tem condições financeiras de comprar uma passagem e de ir, a família que não consegue vir. Então eu estava tudo certo, e aquilo ali ia acontecer de alguma certa forma, ia se desenrolar, aquela situação ia se resolver. Se não se resolvesse também, eu iria comprar o voo de uma outra companhia aérea e iria vir para casa e ia resolver a minha situação. Então, sempre focando no lado positivo, sempre olhando o lado bom, distraindo a minha mente, fazendo meu Ho'oponopono, estando consciente, sendo consciente de estar consciente, não deixando o desespero bater, porque eram mais 200 pessoas que estavam naquela mesma situação, tinha gente muito alterada, tinha criança, então, se entrasse naquela vibe, a situação só ia piorar. E aonde vem a medicina germânica no final disso tudo? Eu cheguei na casa dos meus pais na sexta-feira, mais ou menos na hora do almoço. Umas 3 horas depois que eu cheguei, ou seja, percebe que quando eu chego resolve o meu conflito? Aquela situação que não me cheirava bem acabou, aquela situação que eu estava me negando a ver o que estava acontecendo passou. E eu tinha saído daquele conflito porque eu estava novamente perto, e eu tinha contato físico com as pessoas que eu amo. 3 horas depois que eu cheguei, mais ou menos, eu comecei a ter uma crise de espirro muito grande. Muito espirro, muito espirro, muito espirro, muita coriza, os meus olhos estavam com coriza, estava assim lacrimejando, muito vermelho, coçando. E eu comecei a ter como se fosse uma reação alérgica nessa parte aqui do braço, do meio do braço. A Glenda, você comeu alguma coisa, você teve contato com alguma coisa diferente? Na minha casa tem gato, tem cachorro, você estava com alergia do pelo do gato, do pelo do cachorro? Não. O que estava acontecendo? O espirro eu já estava em fase de cura, eu saí do meu conflito ativo, então tinha aquele edema todo que eu tinha gerado durante o meu conflito ativo da situação de mau cheiro,
que eu já tinha resolvido, já tinha saído dela, então estava sendo liberado. Então, como é que foi meu corpo resolve aquilo? Espirro, sai aquela secreção, a dor de cabeça, porque o foco de Hammer que tinha sido gerado dos conflitos que eu estava fazendo, que tinha edema, estavam sendo liberados. Tinha muita água, tinha muito líquido, por quê? Porque eu estava um peixe fora d'água, sozinha, numa situação completamente, eu estava fazendo o conflito do refugiado. Sai também, os olhos lacrimejando, por quê? Porque agora eu estava vendo, é fase de cura. Então eu estava vendo, eu estava ali em contato, eu já tinha saído daquela situação, então podia curar. Por que a alergia daqui nessa parte? Porque percebe que quando eu abraço alguém é aqui dentro, então aquela falta de que eu sentia de abraçar, de estar com as pessoas, de acolher as pessoas, agora eu estava com aquelas pessoas. Então tudo isso parecia uma grande reação alérgica clássica, sei lá, poeira, um pelo de cachorro, um pelo de gato, uma alergia alimentar, mas não. Eram os meus conflitos sendo resolvidos. E tudo isso durou cerca de 12 horas. Por quê? Porque eu, durante o meu momento, durante o meu processo de viagem, durante quando tudo aquilo estava acontecendo, eu estava administrando os conflitos que eu estava fazendo. Perceba que eu fiz o conflito, mas a intensidade foi muito menor. Se eu tivesse vivido aquilo de forma intensa, se eu tivesse entrado naquela, tivesse me revoltado, tivesse ficado irritada, tivesse olhado só para o lado ruim, para o lado negativo, não tivesse tido consciência do que eu estava fazendo, consciência de ser consciente, muito provavelmente eu teria desenvolvido depois uma sinusite, que é uma forma de um conflito de mau cheiro, uma situação ruim, muito mais intensa. Eu poderia ter desenvolvido uma conjuntivite, uma inflamação mais importante nos olhos, poderia ter desenvolvido uma alergia muito mais importante, que poderia levar dias aí para sair depois que eu resolvesse meu conflito. Mas como eu administrei tudo isso, como eu estava consciente, me mantive calma, usei as ferramentas que eu aplico em mim, que eu ensino para os meus pacientes, eu entendi que aquilo ali era só fase de cura, de que aquilo ali ia passar. E aí eu descansei, eu agradeci o meu corpo por estar liberando tudo aquilo. Não tomei antialérgico, porque não tinha nada a ver com alergia. Só bebi bastante água, descansei o meu corpo. Fui então ver as pessoas que eu queria ver, fui estar com as pessoas que eu queria estar. E fiquei tranquila, fiquei na paz, não deu 12 horas, não tinha mais espirro, os olhos estavam normal, aquela alergia, aquela vermelhidão na pele já tinha sumido, sem uso de medicamento nenhum. Então, gente, o que eu tô falando, nosso corpo nunca tá contra a gente. E as respostas que ele vai criar é sempre para ajudar a gente a sair de um conflito. Ou depois que a gente sai de um conflito, nosso corpo se regenera, se recompõe, depende do que a gente está passando. Mesmo conhecendo tudo isso, eu vivi o conflito. Só que eu administrei tudo isso e vivi de uma forma super leve, que durou apenas horas. Então, essa é a importância. O conhecimento é a chave de tudo. Ser consciente de estar consciente muda e acalma a tua vida. Foi intenso, foi complicado? Foi, mas tá tudo bem, passou leve, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que passar por aquela situação independente do motivo. E é isso que eu quero dizer para vocês, consciência de ser consciente, consciência de estar consciente. Entenda que o teu corpo nunca vai lutar contra você e que quanto mais atento, mais com a sua mente expandida, quanto mais consciente de estar consciente, já falei isso 1 milhão de vezes, mas eu repito para vocês, vocês estão mais fácil, mais leve, mais fluido, a vida corre e você não sofre, você não fica doente, você, sabe, tudo flui na tua vida, eu juro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E obrigada, gratidão por dividirem aqui, me permitirem dividir essa minha experiência com vocês, porque eu sou terapeuta, eu posso sim super te ajudar nesse processo, mas assim, eu também sou um ser humano, também vivo os meus conflitos, mas hoje administro super eles e ó, é tranquilo de passar. Se você precisar da minha ajuda, deixa aqui nos comentários. Se você quiser entender melhor como é que funciona a medicina germânica, tem outros vídeos aí de situações específicas. E é isso, gente. Fiquem bem, uma ótima semana. Um beijo.